Music. Mark era do tipo de pessoa que todos invejavam à primeira vista. Acordava antes do nascer do sol, calçava os tênis e corria enquanto a cidade ainda dormia. Os seus cadernos transbordavam de projetos, as paredes do quarto estavam forradas de frases sobre esforço e triunfo. Diziam que ele era disciplinado, resoluto, imparável. E talvez fosse mesmo. Mas se olhasses com atenção para além daquela chama nos olhos, percebias uma fadiga silenciosa, uma sombra que se tornava mais densa quanto mais ele se forçava, porque há uma realidade que ninguém menciona. A motivação pode ser uma lâmina de 2 gumes. O mesmo lume que ilumina o teu caminho também te pode queimar por dentro. Crescemos a ouvir que a motivação é tudo, que para Riches a grandeza basta esforçarmos-nos mais, laborar por mais tempo, abdicar de tudo e por um período parece ótimo. Sentes-te vivo. Sentes que estás a ascender, mas em algum momento dessa rota, esse ímpeto pode começar a devorar-te. Mark não deu por isso logo de início. Via apenas avanços, mas aos poucos, a existência dele passou a girar em torno dessa perseguição incessante, onde cada conquista era logo eclipsada pelo objetivo seguinte. Por mais que realizasse, nunca parecia suficiente. E é aqui que surge o lado sombrio da motivação. Percebe? A motivação parece combustível, mas ao contrário do combustível, não arde de forma limpa. Deixa resíduos, tensão, remorsos, inquietação. Cada vez que concretizas algo, em vez de pausares, pensas: e agora? E se perco este ritmo? E se fico para trás? Essa voz amplifica-se e, depressa, o que outrora te energizava vira o que te esgota. Os psicólogos analisaram este ciclo. Há até um conceito para o descrever: a esteira hedônica. A noção de que, independentemente do que logremos, voltamos rapidamente a um patamar base de contentamento, sempre a ansiar por mais. É como correr numa passadeira que não para. Aceleras cada vez mais, mas não te aproximas de uma satisfação duradoura. Mark andava nessa passadeira sem se aperceber. Julgava perseguir o êxito, mas na verdade era o êxito que o perseguia, exigindo sempre mais, pedindo sacrifícios maiores a cada etapa. E é aqui que a coisa se torna ainda mais arriscada. A motivação tem o dom de nos cegar para o equilíbrio. Saltas o descanso porque os vencedores não dormem. Ignoras as relações porque o esforço agora brilha depois. Abdicas da saúde mental porque a dor é passageira. A sociedade até aplaude isto. Exaltamos o corre-corre. Partilhamos citações inspiradoras. Admiramos quem nunca desiste, mas raramente questionamos. A que preço? Reflete nisso. Quantas vezes te obrigaste a prosseguir, não por vontade própria, mas porque achavas que devias? Quantas vezes te censuraste por não estares motivado o suficiente, como se ser humano já não fosse complicado que baste? Este é o lado negro. Quando a motivação vira menos sobre desenvolvimento e mais sobre subsistência, menos sobre entusiasmo e mais sobre obrigo. Music. Vamos mais fundo. A motivação frequentemente mascara-se de liberdade, mas pode, na verdade, aprisionar-nos. Mark acreditava que dominava a sua odisseia, mas aos poucos a odisseia passou a dominá-lo. Se descansava, sentia culpa. Se abrandava, sentia preguiça. Se errava, sentia-se inútil. A realidade é que a motivação nem sempre se trata de avançar para algo. Por vezes, é fugir do medo, da insegurança, daquela voz subtil que murmura: não é suficiente. E eis o paradoxo. A motivação nasce muitas vezes de um local puro, um sonho, uma visão, um anseio por melhor. Mas, sem controlo, pode tornar-se venenosa. Convence-te de que o teu valor se mede pelo que produzes, de que só vales pelo teu derradeiro triunfo, de que abrandar é atrasar-te. Isto não é evolução, é uma prisão autoimposta. Pesquisas revelam que a motivação excessiva pode conduzir ao esgotamento, um estado de cansaço emocional, físico e mental provocado por estresse prolongado e intenso. E o esgotamento não te rouba só a vitalidade, rouba-te a alegria. Podes chegar ao cume da montanha só para descobrires que estás exausto demais para apreciar a paisagem. Mark começou a detetar isto. Alcançava metas que outrora sonhara, mas em vez de orgulho, sentia vazio. Pensava que bastava mais motivação, mas o que realmente necessitava era algo completamente distinto. Isto leva-nos a uma verdade incômoda. A motivação não é sustentável. Nunca foi destinada a sê-lo. A motivação é como uma faísca, incendeia, mas não se mantém acesa para sempre. O que te impulsiona não é só a motivação, é a disciplina, o equilíbrio e um propósito mais profundo. No entanto,
Continuamos a caçar a motivação como se fosse a solução universal, e essa caça em si vira a armadilha. Mas eis uma questão que pode alterar a tua visão. E se a motivação constante for superestimada? E se o segredo para uma vida plena não for sempre avançar a todo o gás, mas por vezes permitir-te ficar parado? Pensa nos instantes em que mais cresceste. Foram sempre em fases de motivação elevada? Ou foram? Por vezes, é precisamente no silêncio, na pausa, na reflexão após um fracasso que as coisas se revelam. O lado sombrio da motivação engana-nos, fazendo-nos crer que abrandar significa falhar. Na verdade, desacelerar pode ser, por vezes, o único meio de vislumbrar verdadeiramente o caminho à frente. Mark aprendeu esta lição da pior maneira possível. Numa manhã qualquer, acordou e percebeu que já nem sabia o motivo pelo qual continuava a correr. As metas que outrora o entusiasmavam agora pareciam grilhões. O entusiasmo que o iluminava começava a consumi-lo. Foi aí que ele começou a colocar as questões que todos acabamos por enfrentar. O que estou a perseguir? Para quem faço isto? E a que preço? É aqui que a narrativa muda de rumo. Porque, no fundo desse lado negro da motivação, esconde-se uma lição mais profunda. Uma lição sobre autoconhecimento, sobre equilíbrio, sobre redefinir o que a sucesso realmente significa. E é esta a parte que a maioria ignora. Pensamos que a solução está sempre em mais ímpeto, mais vigor, mais esforço incessante. Mas, por vezes, a verdadeira resposta reside no menos. Menos pressão, menos culpa, menos comparações. Mas, como é que isso se concretiza? Como alcançar o equilíbrio num mundo que nos manda avançar, insistir, lutar por mais? E será possível aproveitar a motivação sem deixar que ela nos domine? A resposta é afirmativa, mas exige uma mudança, uma perspectiva diferente, menos popular, mas muito mais duradoura. É isso que vamos desvendar a seguir. As verdades ocultas sobre a motivação que ninguém discute e as estratégias surpreendentes para nos protegermos do seu aspecto mais negro, ao mesmo tempo que crescemos, persistimos e descobrimos sentido. Agora é que a coisa se torna fascinante. Quando os psicólogos analisaram a motivação, descobriram algo esclarecedor. Nem toda a motivação é igual. Existem, na verdade, dois tipos principais, intrínseca e extrínseca. A motivação intrínseca surge de dentro de nós. É quando fazemos algo porque o adoramos de coração, porque nos completa, porque se alinha com a nossa essência. Já a motivação extrínseca provém do exterior. Recompensas, elogios, prestígio, aprovação. Embora ambas nos impulsionem, o lado sombrio tende a manifestar-se quando a extrínseca domina. Pense novamente em Mark. Quando ele começou a correr antes do amanhecer, não era para impressionar ninguém, era porque se sentia pleno, porque ansiava por se tornar mais forte, mais saudável, mais livre. Isso era intrínseco. Mas, com o passar do tempo, à medida que as pessoas admiravam a sua disciplina, que ele partilhava os avanços nas redes sociais e que as expectativas aumentavam, essa chama interior foi gradualmente substituída pela pressão alheia. Já não corria por prazer. Corria por receio do que significaria parar. E essa transição do deleite para o dever é o ponto em que a motivação perde a sua essência pura. Isto não acontece só com Mark, acontece a todos nós. Talvez adorasse pintar, mas assim que passou a ser pelos gostos e seguidores, tornou-se opressivo. Talvez estudasse com afinco por curiosidade, mas quando se transformou em notas e classificações, gerou ansiedade. Este é um dos armadilhas mais frequentes da motivação. Quando o que amávamos se converte em fardo, porque deixa de se centrar no processo e foca-se no resultado. Mas eis o paradoxo. Quanto mais nos obsessionamos com os resultados, menos apreciamos o percurso. E quando o percurso se esvazia, até chegar ao fim parece vazio. É por isso que tantos de alto desempenho se sentem insatisfeitos, conquistam a promoção, o prêmio, os aplausos, mas depois questionam-se: por que não sinto o que esperava? Porque a recompensa externa nunca substitui por completo a alegria interna. Outro risco oculto da motivação é a comparação. A motivação alimenta-se frequentemente da rivalidade. Vemos alguém a fazer mais, a alcançar mais, e de repente sentimos que ficamos para trás. É como nas redes sociais. Percorremos o feed e, em vez de nos sentirmos motivados, sentimos-nos insuficientes. E isso não é por acaso. Os psicólogos chamam a isto a teoria da comparação social.
Medimo-nos pelos outros e a nossa motivação oscila conforme a posição que julgamos ocupar. O problema é que se trata de um ciclo interminável. Por mais que façamos, haverá sempre quem faça mais, e se o nosso valor depender de ultrapassar os demais, nunca alcançaremos a verdadeira paz. Agora, detenhamo-nos um instante e formulemos a questão mais profunda. Por que perseguimos a motivação com tanta tenacidade? Talvez porque tememos a quietude, porque na quietude somos obrigados a confrontar-nos sem distrações, sem objetivos para nos encobrir. Talvez a motivação seja, por vezes, menos sobre progresso e mais sobre fuga. Fuga às dúvidas, às inseguranças, ao medo de sermos comuns, e aí reside a contradição. Perseguimos a motivação para nos sentirmos mais vivos. Mas, por vezes, ela afasta-nos da própria vida que tentamos viver. Mark acabou por perceber isto. Numa noite, após meses de esforço incansável, sentou-se e nada sentiu. Nem entusiasmo, nem prazer, nem vitalidade, apenas o vazio. Pela primeira vez, questionou não só os seus objetivos, mas o modo como vivia. Estava ele realmente vivo ou apenas a funcionar no modo automático, impulsionado por uma motivação que se transformara em pavor? Esta percepção pode ser aterradora, mas também libertadora, pois ao vislumbrar o lado sombrio da motivação, começas a compreender que a solução não passa por largar de vez o ímpeto, mas por o reformular, passando de perseguir para optar, trocando a pressão por um sentido mais profundo. Então, como se manifesta esta mudança? Em primeiro lugar, exige uma redefinição do êxito. Em vez de te questionares sobre o que podes conquistar, começa a indagar. O que me parece significativo? O que me nutre? O sucesso nem sempre implica subir mais alto. Por vezes, é simplesmente estar presente, outras vezes, é recusar com firmeza. Ou ainda, é dar-te licença para repousar sem remorsos. Em segundo lugar, trata-se de voltar a ligar-te à motivação inata. Lembra-te do porquê inicial. Afasta o barulho do aplauso e da aprovação externa e regressa à delícia do processo em si. Se adoravas escrever antes disso se tornar uma caça-gostos, escreve novamente só para ti. Se desfrutavas de correr antes de se tratar de números e tempos, corre sem relógio. Ao reconectares com o que é genuíno, recuperas a essência pura do impulso. Em terceiro lugar, envolve aceitar o equilíbrio. A motivação arrasta-nos para a frente, mas o equilíbrio mantém-nos inteiros. Descansar não é fraqueza, faz parte do compasso do desenvolvimento. Pensa na música. Não são só as notas que criam a melodia, mas também as pausas que a separam. A vida segue o mesmo padrão. Sem intervalos não há harmonia. Por último, significa aprender a existir sem uma motivação incessante, porque, na verdade, não precisas de estar sempre motivado para forjar uma existência com sentido. O que importa é a regularidade, a disciplina e o propósito. São energias mais discretas, menos vistosas que a motivação, mas muito mais duradouras. A motivação é uma faísca, mas a disciplina é a chama constante que te guia nas sombras. Mark também aprendeu isto. Deixou de se perguntar: como posso forçar mais? E passou a refletir: como posso viver de forma mais plena? Continuou a perseguir objetivos, mas sem sacrificar o seu bem-estar. Seguiu a trabalhar com afinco, mas permitiu-se pausas. Descobriu que a vida não se destina a uma corrida sem fim, mas a uma sucessão de ciclos, de esforço e alívio, de aspiração e quietude, de chama e serenidade. E talvez essa seja a lição para todos nós. O lado obscuro da motivação existe, mas não é o fim da narrativa. É um apelo a mergulhar mais fundo, a deixar de confundir ação com avanço, a parar de avaliar o valor pela produtividade, a questionar que mais é sempre preferível. O segredo autêntico não reside em uma motivação perpétua, mas em uma vivência com significado. Da próxima vez que te sintas sem ânimo, em vez de te castigares, faz uma pausa e escuta. Talvez o teu corpo e a tua mente te estejam a transmitir algo essencial. Talvez o descanso não seja o adversário, mas o guia. Talvez o teu valor nunca tenha dependido da quantidade que produzes. E eis o paradoxo encantador. Quando deixas de te fixar na motivação, quando paras de te obrigar a sentir sempre impulsionado, abres espaço para algo mais profundo que o mero ímpeto. A realização. Porque a realização não depende de um fogo contínuo, é mais sutil, mais estável. É a certeza suave de que é suficiente, mesmo sem correres a toda a velocidade.
Mark verificou que o seu maior progresso não surgiu de uma perseguição incessante. Veio quando se permitiu abrandar, inspirar, viver com intenção em lugar de sob coação. E talvez essa seja a lição que todos necessitamos. A motivação pode propelir-te, mas também cegar-te. Pode acender-te, mas também devorar-te. O desafio não é repudiá-la, mas segurá-la com leveza, utilizá-la sem te deixares dominar por ela. No final, a interrogação não é como manter a motivação para sempre, é como construir uma vida que valha a pena, mesmo quando o ímpeto se desvanece. Porque o ímpeto desvanece, mas o propósito, a presença e a tranquilidade, esses perduram. E talvez aí resida o verdadeiro sucesso, não na busca infindável por mais, mas na quieta convicção de que já é suficiente aqui e agora. Música.